O nosso estudo de hoje é a lição 33 do Livro da Esperança, Compaixão Sempre. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Jesus, do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não esqueçais, meus queridos filhos, que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio o distancia dele. Capítulo 12, texto 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia e ampara sempre. Assim como existem pessoas aparentemente sadias, carregando enfermidades que apenas no futuro se farão evidentes para a intervenção necessária, há criaturas supostamente normais, portadoras de estranhos desequilíbrios aos quais se lhes debitam os gestos menos edificantes. Compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. Muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência, acabando segregados nas casas de tratamento moral, guardam consigo os braseiros de angústia que lhes foram impostos em dolorosos processos obsessivos pelas mãos imponderáveis dos adversários desencarnados de outra existência. E quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e do desespero, sustentaram por tempo enorme na intimidade do próprio ser a agoniada tensão da resistência às forças do mal, sucumbindo muitas vezes à míngua de compreensão e de amor. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação tocados de simpatia, recordando Jesus que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos e certos de que também nós, pela extensão das próprias fraquezas, não conseguimos em verdade saber em que obstáculos do caminho os nossos pés tropeçarão. Mais uma vez me lembrei de uma lição que foi marcante, né? Um texto que foi marcante em nossa vida. E é um texto escrito por Joana de Ângeles, mas que não está em livro nenhum, mas se a gente conseguir aí acesso ao Google e colocar esse texto, vai aparecer o texto que ele foi publicado numa revista espírita, né? O título do texto é Sórdio dos Porões. E nesse texto, Joana de Ângeles vem falar para a gente sobre a situação de muitos moradores de rua, muitas pessoas que estão na delinquência, e ela faz questão de assinalar que a gente não tem noção do processo que levou aquela pessoa a estar naquele estado. Quantas portas elas tiveram fechadas, quantos momentos de violência a pessoa sofreu, né? Quanto a vida ofereceu de prova e ela não suportou o peso da prova e acabou tomando aquele caminho. E uma coisa grave até e muito séria, né, que é dita por Joana de Ângeles nesse campo aí da psicologia, ela diz que normalmente o tempo de recuperação desses espíritos não é menor do que o tempo que o levou à degradação. Isso é uma informação, né, que se fosse trazida por qualquer pessoa, né, mas foi trazida por Joana de Ângeles, que tem uma obra que é uma obra de muito valor no campo da psicologia e no campo da vida espiritual como um todo. E a gente fica pensando assim, né, quantas vezes a gente está vendo pessoas que estão tentando arrumar emprego e não conseguem, que falta o dinheiro no final do mês para pagar o aluguel da casa, falta dinheiro para poder botar comida na mesa, e as pessoas começam a perder a paciência com os meios convencionais de você procurar, né, fazer alguma coisa, e acabam buscando os meios alternativos como soluções que seriam, a princípio, mais fáceis, mais rápidas, mais imediatas. A questão é essa, mais imediatas. Eu me lembro da minha infância, por exemplo. Na minha infância eu me lembro de alguns amigos do meu time de futebol. Eram amigos que moravam na mesma rua que eu, e a gente lembra que a infância, há 40, 50 anos atrás, era completamente diferente de hoje. A gente vivia na rua, era jogando bola de gude, era soltando pipa, era jogando futebol de botão, era isso que acontecia na época, né? E eu me lembro de alguns amigos que, infelizmente, eles, para poderem comprar uma roupa de marca, que as roupas de marca na época, aquelas marcas, que a roupa que a pessoa usava, que é o tênis, o que chute, o tênis All Star, que era muito na época,
ou então algumas marcas que alguns mais idosos aí vão lembrar, Company, né? Essas marcas que vieram e sumiram, não existem mais. A pessoa começou a trabalhar no tráfico de drogas, porque o dinheiro vinha mais fácil do que conseguir, era mais fácil do que conseguir arrumar emprego. E é claro, né, a gente sabe que a vida de quem costuma tomar esse caminho, ela não costuma ser muito longa e costuma, quando é longa, é marcada por muita violência, muita tristeza. E daqui a pouco, uma dessas pessoas que estão aí apanhando da vida sem ter ainda a nossa preocupação como um todo, para estar estendendo a mão e ajudar, elas se apresentam para a gente como um aparente malfeitor. Como ele diz aqui no primeiro parágrafo, ele fala: perante o companheiro que te parece malfeitor, silencia, ampara sempre. Às vezes a pessoa vem na intenção realmente de te estudar para daqui a pouco procurar de alguma maneira ter uma vantagem, vem na intenção de te assaltar, por exemplo. E a gente acalma ali o nosso ânimo e procura se mostrar como um amigo, como uma pessoa que está aqui. Ó. Você vai querer levar alguma coisa? Não, calma, calma. A gente até aprende os jargões populares. Perdi, pode levar. Vai com Deus, meu amigo. Eu espero que você possa estar encontrando o melhor para você. Né? Todo mundo aqui está passando por situações difíceis. Eu entendo essa situação que você está passando. Eu rogo até a Deus aqui que não te aconteça nada pior, porque esse mundo está duro, né, para a gente, para as nossas provas, mas também as reações em cima daqueles que perderam a paciência também têm sido muito duras. A gente tem visto aí as violências, né, quando não é morte logo imediata, são torturas muito grandes em cima da pessoa que cometeu um roubo, cometeu um pequeno delito. Né? Volta e meia eu recebo uns vídeos desse que a gente assiste um pedaço e para de assistir e apaga, porque é muito triste. Né? Então ele bota aqui: compadece-te, pois, e estende os braços para a obra do auxílio. A gente está aqui nessa terra ou em tratamento, todos nós estamos em tratamento, e muitos de nós já estamos também para auxiliar. Faz parte do nosso tratamento a gente auxiliar, a gente não agravar ainda mais, criando essa situação, né, de ficar guardando rancor por qualquer outra criatura. Então ele bota aqui para a gente: ó, muitos daqueles que tombaram na indisciplina e na violência acabam segregados, presos, separados da sociedade, né, nas casas de tratamento. Eles guardam consigo os braseiros de angústia que lhe foram impostos. Braseiros de angústia que lhe foram impostos. Aquela coisa da pessoa virar para você e falar assim: desse jeito você não vai conseguir. Vamos fazer isso aqui, ó, dessa maneira, vamos roubar, vamos dar o nosso jeito aqui, porque o Brasil é um país do jeitinho brasileiro, né? Todo mundo fala do jeitinho brasileiro. E aí a pessoa acaba se adaptando e fala: se eu não for desse jeito eu não sobrevivo. Para poder aprender a sobreviver nesse país, eu tenho que aprender também a jogar conforme o jogo. E esse jargão é muito triste, né? É muito triste para todos nós. Então ele bota aqui para a gente, né? Foram impostos em dolorosos processos obsessivos, por mãos de adversários desencarnados também. Quase todos os que esmoreceram no caminho das próprias obrigações, rendendo-se ao assalto da crueldade e ao desespero, eles sustentaram durante muito tempo a agoniada tensão da resistência. Até onde eu vou aguentar? Daqui para frente eu não estou aguentando mais. A coisa não tá me ajudando mesmo. Eu queria muito sobreviver, passar por essa situação. Eu me lembro que quando eu era criança, né, usava-se muito esse termo, muito tempo que eu não ouço falar, né, porque eu sou filho de nordestino também. Os nordestinos falavam isso: vencer na vida. O que era vencer na vida? Vencer na vida é você ter condições de se sustentar, né? de prover a sua segurança, a sua alimentação e ter principalmente um lugar para morar também. Então as pessoas estão nessa luta para tentar vencer na vida. Para todos eles, os nossos irmãos caídos em delinquência, volvamos assim pensamento e ação, tocados de simpatia, recordando Jesus, que não cogita de nossas imperfeições para sustentar-nos. Não cai demais a gente lembrar que a gente pode passar ainda por essa prova, não é nessa encarnação ou nas próximas encarnações também, nas próximas experiências. Né? Aliás, a gente vai passando por essas mudanças, esses testes, né, de posição social, para que a gente forme o nosso caráter, o nosso equilíbrio emocional e mental. Então, a mensagem que fica para a gente é compaixão sempre. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.